Boa tarde. Hoje é dia 1º de agosto de 2023, a segunda aula nossa hoje. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henrique, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais e nós vamos fazer a nossa quarta aula do terceiro bimestre, que é nivelamento. Os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Maria Eduarda, a Mariana, a Yasmin, a Sofia, o João Gabriel Venâncio, o Guilherme, o João Gabriel Machado, o Richard, o João Pedro, o Vitor e a Lawane. Nenhum aluno faltou hoje, porém mesmo assim a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henrique, onde vocês podem rever em caso de dúvida e também fazer uma consulta caso vá ajudar na hora de fazer a atividade da tarefa São Paulo. O material é fornecido pela Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. Conteúdo: interpretação de dados expressos em gráficos. Objetivo: ler e interpretar informações em gráficos e utilizar os dados para a resolução de problemas. Habilidade EF 06MA33, mais uma habilidade do sexto ano. Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos estudantes e fazer o uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação das informações em tabelas, vários tipos de gráficos e textos. Para começar, você sabe essa? Observe o gráfico ao lado e responda: é correto afirmar que mais da metade da população rural do norte do país utilizou a internet? Olha aqui o mapa, vou dar um zoom no mapa para vocês. Zona Norte, tá aqui. Vou apertar pausa enquanto vocês analisam. Continuando então. Vocês responderam na lata aqui para mim. Como que é mesmo? É correto afirmar que mais da metade da população rural do norte do país utilizou a internet? Sim ou não? Não. Não. Por que não? Porque Norte. Norte. Ah, mas o que é esse 38,5%? Norte. O total de pessoas que usaram a internet no norte é de 76%. Mas é a zona rural? Não. O total é a zona rural junto com a zona urbana. Aí você vai olhar. Zona, o que é o vermelhinho? Zona urbana. Quantos por cento? 86,5%. Eu quero a zona rural. Zona rural é marronzinho. Ó, quantos por cento da zona rural? 38,4%. E mais a metade tem que ser acima de quem? 50. Acima de 50%. Se tivesse 50%, é correto falar que mais da metade utilizou? Não ainda, porque daí 50% é metade. 50,01 é mais que a metade. Agora 50 não é mais que a metade. Então vocês acertaram. Parabéns. Então, sabe essa? Sei. Já respondi e acertei. Falei assim, né? Continuando. Próximo. Tá, e aqui ele fala: não é correto, pois, segundo o gráfico, a percentagem... Eles escreveram errado, será? Ah, não, porcentagem. Só que percentual também não é errado, tá? Falar percentagem. Porcentagem é de 38,4%. Vamos para as atividades? Eu acho que agora é atividade. Não ainda. Foco no conteúdo. Presta atenção no conteúdo. Os gráficos são recursos visuais muito utilizados para facilitar a leitura e compreensão das informações e divulgação de pesquisas em jornais, revistas, panfletos, livros e televisão. Para escolher o tipo de gráfico certo,
você precisa ter em mente o seu objetivo com ele. Se quer comparar valores, mostrar a composição de algo, apresentar a distribuição dos dados, analisar tendências, entre outros. Foco no conteúdo. Então aqui são os tipos que existem de gráfico. Gráfico de setores. É esse gráfico aqui. Ele é conhecido também como gráfico pizza. Por que ele é conhecido como gráfico pizza? O formato faz lembrar uma pizza. Também conhecido como por gráfico circular, ele também pode ser chamado de gráfico circular, ou popularmente de gráfico de pizza. É ótimo para analisar e comparar categorias de dados em relação ao todo. Quando você vai comparar alguma coisa em relação ao todo. Quando é ao todo, geralmente dá para você fazer porcentagem. Por exemplo, eu posso representar esse gráfico na sala de aula. Quantos aqui são do sexo masculino e quantos são do sexo feminino? Sim, porque ao todo vai ter tantos por cento meninas, tantos por cento meninos. E será que eu consigo representar também as notas dos alunos? Né? Será? A hora que eu fizer o gráfico aqui... Vai ter que ser de cada aluno, né, senhor? É isso, João. E mesmo assim não fica bom ainda. Por exemplo, vou mostrar as notas do João. Aí vai parecer que você tirou 10 em português. Tá. 10 em geografia. Mas ao todo tem que dar 100%. E as notas não tem como ser ao todo 100%. Né? Então, quando a gente fala assim, tem que ser o quê? Quando você vai... Alguma coisa que eu tô somando tudo dá 100%. Tá bom? Ele fala isso aqui, eu acho. É ótimo para analisar e comparar categorias de dados em relação ao todo. Ou seja, ao todo quer dizer inteiro. Que ao todo equivale a 100%. Normalmente esse tipo de gráfico é apresentada a porcentagem de cada categoria no lugar da quantidade absoluta. Então, ao invés de aqui vir falar que tem 80, eles vão colocar tipo assim, 80 pessoas pratica tal esporte. Eles vão colocar lá 65% praticam esse esporte. Então é em porcentagem geralmente. Gráfico de barras ou colunas. Permite comparar os dados por categorias, ilustrando as comparações. Só um minutinho, só apertar a pausa. Gráfico de barras ou de colunas. Permite comparar os dados por categorias. Aqui dá, João, para mostrar as notas. Por categorias, ilustrando as comparações. Um eixo do gráfico mostra especificamente o que está sendo comparado, enquanto o outro eixo representa os valores. Então, por exemplo, vai mostrar as notas do João. Aqui vai estar português. Se ele tirou 10, o gráfico dele vai estar lá em cima no 10. Matemática, ele tirou 5, o gráfico vai estar metade do de 10. Entendeu? Aqui vai dar para comparar bem olhando visualmente. E por que ele fala barras ou colunas? Quem sabe dizer? Colunas CFP, né, senhor? Isso, e as barras é desse jeito aqui. Muito bom, João. Próximo. Eu pus para gravar, Pus. Histograma. Permite visualizar dados usando barras de diferentes alturas. No histograma, cada barra agrupa números em intervalos. As barras mais altas mostram que mais dados estão nesse intervalo. Ele é muito utilizado para resumir um grande conjunto de dados, para comparar dados e comunicar graficamente as informações. É quase igual o de barras, né? Só que aquele é um grudadinho no outro. E esse daqui que eu acho muito legal, ó. Gráfico de linhas ou segmento. Mas daí só... Ah, não. Os bagulho de termo lá, não é?
Isso. Quando fala linha, eu já penso linha do tempo, que vai mostrar alguma coisa no decorrer do tempo, tá? E ele fala isso, ó, utilizado para representar valores em um período de tempo. A partir desse gráfico é possível identificar o comportamento dos dados ao longo de um período. Bom, quando tem eleições, a gente sempre vê assim, vamos supor, político A, político B. Aí eles falam assim, em janeiro o político A tinha 50% das preferências, o político B tinha 40% e outros 10% não sabia para quem vai votar. Em fevereiro, o político A o B passou para 60%, enquanto isso o B caiu para 30%, tá? E ainda continua 10%. Então você vai vendo o que está acontecendo conforme vai passando o tempo, tá bom? Então falou em usar tempo, é isso aí que você usa. Na prática, agora é uma atividade que vocês vão colocar a cachola para funcionar aí. O gráfico ao lado mostra as variações percentuais, quer dizer que tudo isso aqui é o quê? Em porcentagem, certo? Então, percentuais em relação a igual ao mês do ano anterior na produção física de embalagens no ano de 2014. Então vamos lá. Não tem pergunta ainda, né? Só tá falando em janeiro. Em junho de 2013. Ele teve um aumento ou um decréscimo em relação a junho de 2012? Peraí, 2013. Quem é que você está falando? Aqui, ó. Aumento. Teve aumento de 0,5% em relação ao ano passado. E aqui? Teve uma diminuição. Não é que ele parou de fabricar e ainda ficou devendo. Ele só fabricou menos. 0,4%. Certo? Vamos ver a pergunta agora. Agora vem a pergunta. Converse com seu colega ou comigo mesmo. Escreva o que significa. Não precisa escrever, vamos falar comigo. E falem para o seu professor o que significam os dados em vermelho. Os dados em vermelho é a quantia. Não é quando ele parou de coisar, que diminuiu a produção. Diminuiu. Quando houve uma diminuição em relação ao ano passado. Então ele ficou negativo. Por isso que ele é vermelho. Quando ele ficou negativo, quer dizer que ele produziu menos do que o ano passado. Tá bom? Então nós já respondemos essa parte. Também responda qual mês houve o maior aumento de produção. Qual mês teve o maior aumento de produção? Aqui é junho de 2013. Quem é depois de junho? Julho. Depois agosto, setembro. Não, só para pôr tudo. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, já tem ali embaixo, abril, maio e junho de novo. Só para a gente saber os outros meses. Eles não precisam colocar todos, a gente consegue, a não ser que a gente não saiba quem vem depois de junho, daí não dá, né? Então qual foi o mês que mais deu? Julho. Julho de 2013 foi o maior aumento que teve na produção. Fica aí. Olha lá. Responda em qual mês houve o maior aumento. Já respondemos, né? Julho de 2013. Em qual mês teve a maior queda na produção das embalagens? Janeiro ou junho? Janeiro foi 2,3. Junho de 2014. Aqui, ó. Teve uma queda de 3,4 percentual. Então, já respondemos também. Já fez.
Tem mais perguntas sobre isso? Tem. Não, tá a resposta aqui. Ué, tinha uma outra pergunta ali, nós pulamos, será? Isso aí? Ah, olha lá. Responda em qual mês houve o maior aumento de produção. Embaixo lá tem o que significa um vermelho. Também responda o mês que... Tá. E aqui no coisa eles respondem outra coisa, mas eu vou explicar para vocês. Ó. Os dados vermelhos apontam a queda percentual de produção de embalagens. Observando os dados, o gráfico entre junho de 2013 e junho de 2014. Então daqui até aqui. Os meses de novembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, novembro, dezembro e janeiro, março, abril e junho de 2014 foram os meses que eles perderam para o ano anterior. Os outros meses eles conseguiram aumentar. Só uma coisa que eu não me conformo aqui, ó, essa daqui. Perdeu ou aumentou? Ah, não dá pra entender, né? Eu acho que ele parou de produzir. Seria, teoricamente, produziu a mesma quantidade. Mas às vezes eles falam assim, no ano passado produziram 10 mil produtos. E nesse ano produziram 9.999. Aí dá 0,0001. Eles colocam o 0,0 para arredondar. Por isso que eles colocaram negativo. Se não fosse, ele ia estar na linha e ia ser 0. Mas 0,0 negativo quer dizer que aproximadamente 0,0. Mas o que tem a ver se depois colocar? É que eles produziram uma sacolinha menos, já dá uma queda. Não dá um 0,10%. Às vezes é 0,00001, entendeu? Só dando exemplo. Vamos lá, atividade 2, a atividade 1 ainda. O mês que apresentou a maior queda de junho de 2014, 3,4%. O mês que já obteve o maior aumento na produção de acordo com os dados apresentados foi o de junho de 2013, com 4,8%. Faz sentido, né? Aqui é julho, desculpa. Em junho ele tinha crescido 0,5%, no outro ano ele caiu. Atividade 2. Analisando o gráfico, responda em que mês houve o maior número de mortes. Vamos ler o gráfico primeiro, né? Mortes por Covid-19 por mês no Brasil. Qual foi o mês que teve maior número de mortes? É aqui? Foi maio. É só vir aqui no pico e abaixar em linha reta aqui. Não. E agora? Eu fico na dúvida se é maio ou abril. É no meio de abril e maio. Então, como é no meio do abril e de maio, bem aqui, conta como se fosse abril de 2021. Certo? Ainda bem que não deu maio para confundir aí, né? Porque se não pegar uma régua para olhar que ele dá bem no meio, dá a impressão que ele está no comecinho de maio, né? Então, abril de 2021. Analisar gráfico é legal, né? Desse jeito assim. Qual é o maior? Tá lá em cima. Só ver qual é o maior. Abril de 2021. Aplicando. Essa aqui é interessante. OBMAP, portal do OBMAP. Jorge, professor Jorge, acabou de sair. Tem um gasto mensal de R$ 2.500. Certo? O gráfico detalha os gastos dele. O azul escuro é aluguel. O vermelho é o quê? Que ele gasta com prestação do carro. Isso, prestação de carro. Cada um tem um significado. Qual que ele gasta menos? O energia elétrica. Isso. Todo mundo está conseguindo fazer o que o João Pedro está fazendo? Analisar? Tranquilo? Tá todo mundo enxergando as cores? As cores eu consigo enxergar. Então tá. A letra A. Determine o gasto com o plano de saúde. Quantos por cento o plano de saúde? Tem que 5%. 5% plano de saúde? Não, de saúde. 18%. Onde que você achou isso? Eu vim aqui, plano de saúde é o verde. É isso mesmo. Então eu tenho que descobrir quanto que é 18% de 2.500.
500. Alguém lembra como que faz isso? Alguém lembra como que faz? Eu não lembro. Não? Tô voltando de férias agora, né? Você tá voltando hoje, meu. 18% é uma fração. Como que fica essa fração? Isso, 18 por 100. O D vira qual operação matemática? Multiplicação, muito bom. 18% vezes 2.500. Mais o 2.500 tem que ser uma fração. 2.500 inteiros. Multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de. O mais difícil eu faço. 100 vezes 1, 100. Agora vocês fazem de cabeça o outro. Oxi, né? Então vamos lá. 2.500 vezes 18. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Fica o 0, sobe 4. 8 vezes 2, 16. 17, 18, 19, 20. Matou o 8. Coloca o cruzinho em homenagem a ele. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Somando tudo. 0 mais ninguém? 0. 0 mais ninguém? 0. 0 mais 0? 0. 0 mais 5? 5. 2 mais 2? 4. 45 mil. Corta um 0 de cima, corta um 0 de baixo. Corta um 0 de cima, corta um 0 de baixo. Dá o mesmo resultado de 45 mil dividido por 100. 45 o quê? Inteiros. Não, errei alguma coisa. É 450, né? 0, 0, 0. Tá onde que eu errei? Não é, senhor, é que você cortou os 2 zeros, só que você esqueceu de colocar o último 0. Ah, obrigado, obrigado. Eu coloquei 4.500, né? Eu não sabia também. Era 45 mil. Muito bem. O professor fica doido aqui achando. Corta um 0, corta um 0, corta um 0, corta um 0. 450 dividido por 1. Quantos que ele gasta então de 450 reais? Não tem que foi fácil fazer. Ah, teria que dividir. Nossa, piada. Daí dividir sem cortar o 0. Para de xingar o coleguinha de diabo. Quem vê quem for assistir o YouTube lá vai achar que se xingou eu. Não é? Porque foi bem na hora que eu falei, não dá, você falar, seu viado. Olha lá. A letra B. Outro jeito era fazer isso aqui, ó, João. Desculpe, tinha mesmo. 18 dividido por 100, 0,18. Você multiplica por 200, 450. Outro jeito. Em vez de você multiplicar de cima de baixo por de baixo, se divide 18 por 100. Se descobre que 18 por 100 é 0,18. Aí se multiplica por 2.500. Vai dar a resposta também. Letra B. Olá, subiu a resposta B, louco. Será que é mais fácil? Cadê a pergunta da B? Tá aqui. As duas maneiras é legal. Na calculadora é mais fácil aquele outro. Quando que limpa mesmo a tela? Olha lá. Letra B. O percentual gasto do telefone do aluguel. Desculpa. O percentual do gasto com o telefone, caso o aluguel sofra um reajuste de R$200. Quantos que ele gasta com o telefone agora? 12%. Como que ele fizeram isso? Ele pegou a quantidade que ele gastava e dividiu por 2.500 para descobrir que dava 12%. Agora nós vamos ter que descobrir quanto é que ele gasta de telefone. Vamos descobrir? 12% de 2.500. 12 vezes 2.500. 2.500 vezes 12. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Subiu 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Matou, coloca o cruzinho em homenagem, vai com Deus. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 0, 0, 0. 10, 1, 3. 30 mil. Dividido. 100 vezes 1, 100. Corta um 0, corta um 0, corta um 0, corta um 0. Então quantos que ele gasta com o telefone? 300. E se o aluguel dele subir para R$200 a mais, quanto que vai ser o gasto total dele? Esquece o telefone agora. 2.500 era o que ele gastava. Teve um aumento, 2.700. Mais R$200 que teve aumento, dá 2.700. Agora eu tenho que descobrir quantos por cento é 300 em relação a 2.700. Aí você faz essa divisão e depois multiplica por
100. Então, vamos lá? Vou fazendo calculador para ganhar tempo, porque o nosso tempo está acabando. Olha lá. 300 vezes 100. 30 mil. Dividido por 2.700. Opa! 2.700. Quantos que deu? Quantos que deu? Aproximadamente 11,1%. Diminui a porcentagem. É porque ela ficou o mesmo preço, mas o gasto ficou maior. Olha aqui a resposta da A, nós já fizemos. Resposta da B. Ih, meu Deus do céu, não saiam ainda. Resposta da B. O processo, gasto com o telefone e tal. É isso aí, mesmo valor. Certo? O que aprendemos hoje? Aprendemos a ler e interpretar informações presentes em gráficos e utilizar os dados para a resolução de problemas. Tarefa São Paulo. Já está disponível 4 tarefas para vocês fazerem. Aqui as referências, não saiam da sala ainda, tá? Só um pouquinho. E terminamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.